Oi, gente, tudo bem? Então, passando aqui para trazer uma palavra, um olhar, né? Trazendo a referência do Bert, falando também um pouquinho sobre compensações, né? As semelhanças e as compensações que acontecem no nosso sistema. Resolvi trazer uma leitura deste livro, que ele fala sobre religião, psicoterapia e aconselhamento espiritual, de Bert Hellinger. E nesse trecho do livro, na página 22, ele fala sobre essa necessidade que a gente tem de encontrar os semelhantes no nosso sistema e reproduzir histórias ou criar esses vínculos com esses seres que fazem parte do nosso sistema. Então, o vínculo, né, ele sempre traz uma consequência. E a gente está vinculado, seja no nosso sistema familiar, a gente está vinculado na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no país que a gente mora. Então, toda essa magia da vida que envolve a gente e as nossas relações, elas estão atreladas a esse movimento do pertencimento. E quando tem esse pertencimento, e de maneira muito inocente, muitas vezes, as pessoas, elas trazem as compensações, tá? Então, aqui eu vou ler um pedacinho do trecho para vocês, né? E é mais ou menos assim. O vínculo faz com que os membros mais novos e mais fracos da família queiram reter os mais antigos e mais fortes, para que não se vão, ou pretendem segui-los se já partiram. Também por efeito do vínculo, os membros que obtiveram vantagens querem assemelhar-se aos que ficaram em desvantagem. Filhos saudáveis, a pais doentes. Filhos inocentes, a pais que se sentem culpados. O vínculo faz ainda com que os membros saudáveis da família se sintam responsáveis pelos membros doentes, os inocentes pelos culpados, os felizes pelos infelizes e os vivos pelos mortos. Em consequência disso, os que se percebem em vantagem também se dispõem a arriscar e sacrificar a sua saúde, inocência, vida ou felicidade, pela saúde, inocência e vida e felicidade dos outros. Pois alimentam a esperança de que, se renunciarem à própria alegria e felicidade, poderão assegurar ou salvar a vida, a alegria e a felicidade dos outros membros da comunidade, unida pelo laço do destino, e até mesmo reconstituir e recuperar a vida e a felicidade dos que a tenham perdido. Olha que lindo isso, gente. Isso é pertencimento, né? Isso é aquela coisa que move a gente a viver em comunidade. Na comunidade unida pelo destino, constituída pela família ou pelo seu clã familiar, reina, portanto, em razão dos vínculos e do amor que lhe é correspondido, uma necessidade irreversível de balanceamento entre a vantagem de uns e as desvantagens do outro, entre a inocência e sorte de uns, culpa e desgraça dos outros, a saúde e a doença e a desgraça dos outros. Em razão dessa necessidade de balanceamento, se um foi infeliz, o outro igualmente quer ser infeliz. Se um adoeceu ou sente culpa, um outro saudável ou inocente também fica doente ou se sente culpado. Ou, se um morreu, o outro que lhe é próximo também deseja morrer. Dessa maneira, no interior dessa estreita comunidade unida pelo destino, o vínculo e a necessidade de compensação levam a um balanceamento e a participação de uns na culpa e na doença, no destino e na morte dos outros. Tenta-se pagar a salvação do outro com a própria desgraça, a cura do outro com a própria doença, a inocência do outro com a própria culpa, ou a expiação e a vida do outro com a própria morte. Então, aqui
muito profundo esse movimento que o Bert traz aqui, né? O Bert, em suas escritas, ele sempre nos traz profundas reflexões, né? E essa é uma reflexão de que a gente é vinculado, né? Ao nosso sistema familiar, a gente é vinculado à nossa comunidade, goste a gente ou não, queira a gente ou não, mas esse seio que a gente nasce, esse seio que a gente vincula, né? E que a gente estreita as nossas relações, eles são muito importantes para que a gente tenha clareza de muitas situações da nossa vida. E a clareza dessas muitas situações da nossa vida faz com que a gente comece a criar situações e enredos que aparentemente parece que não fazem parte do nosso sistema familiar, né? Então, como que uma família ou uma sociedade acolhe alguém que adoece, alguém que tem um destino trágico, alguém que vive uma desgraça, né? E como que a sociedade acolhe alguém que vive e goza de saúde, felicidade, né? Disposição, alegria. Então, existe uma ética social, né? Que vincula as relações. E essa ética social, quando você quebra ela e que você não precisa ser acolhido na desgraça e tu não precisa viver em desgraça para acolher o outro, né? Isso cria um questionamento na sociedade, né? Ou na nossa família. Então, é muito importante a gente estar atento a todas as coisas que a gente compensa no nosso sistema familiar. Porque muitas das coisas não tem nada a ver com o nosso destino. Tem a ver com essa necessidade de balanceamento da comunidade ou do nosso clã familiar. Ok, gente? Beijo!